Alice e Jorge, eu não tenho vergonha do meu país. Eu tenho consciência das nossas grandes virtudes, das qualidades civilizatórias do povo brasileiro, dos feitos alcançados na construção de um país ainda inacabado, e também tenho consciência das nossas deficiências, das nossas deformidades, e procuramos corrigi-las, enfrentá-las. Ter vergonha do país não é algo que alguém que tem responsabilidade pública possa dizer. Eu também não tenho vergonha do Ronaldo, não. O Ronaldo é um homem que prestou grandes serviços ao Brasil. Quantos brasileiros viverão para fazer 2 gols numa final de Copa do Mundo e dar esse título tão cobiçado ao seu país? E o Ronaldo, entre outras coisas, tem essa proeza registrada em seu nome. Acho que a frase foi infeliz, é contraditória porque, ao mesmo tempo, ele diz que a Copa do Mundo será um grande êxito, uma grande festa, e só será um grande êxito e uma grande festa porque o Brasil contribuiu para que isso pudesse acontecer. É claro que a Copa ainda vai ser realizada, mas essa é a previsão que o próprio Ronaldo faz. Você acha que essa frase vai marcá-lo como aquela do Pelé, que disse que brasileiro não sabe votar? Não, não creio, porque eles são muito maiores do que as frases que pronunciaram. Ou seja, o que temos do Pelé é, como disse Nelson Rodrigues, é o segundo Pedro Álvares Cabral, o homem que redescobriu o Brasil. Existia um Brasil descoberto pelo Pedro Álvares Cabral e o Pelé redescobriu esse Brasil. E eu sei que isso aconteceu porque, morando lá na roça, no interior de Alagoas, a minha mãe, eu ainda criança, cantava as músicas em homenagem ao Pelé. E o Ronaldo também, né? Por mais que possa pronunciar uma frase infeliz, né? É um dos ídolos, é um dos gênios. Se o Ronaldo fosse escritor, estaria no plano do Machado de Assis, do Graciliano Ramos, do Guimarães Rosa, porque no futebol ele foi grande, e isso é o que fica. Ministro, as declarações do Ronaldo, elas vieram acompanhadas aí de uma influência relacionada à eleição, da ideia de que isso se transforma automaticamente num apoio ao Tucano Aécio Neves, ou seja, uma manifestação de um ídolo, como o senhor mesmo diz, contra a sua presidente. O senhor acha que ele está contribuindo com esse jogo eleitoral, ao dizer esse tipo de coisa? Em primeiro lugar, é um direito do Ronaldo e de qualquer cidadão brasileiro ter a escolha política para a presidência da República, como eu tenho, como sempre tive. Eu não posso negar aos outros um direito que eu reivindico. E foi por isso que nós lutamos para o Brasil ter liberdade política, liberdade de imprensa, liberdade de opinião, liberdade partidária. Isso é uma coisa. A outra coisa é se a Copa do Mundo, o evento que nós estamos preparando, deve ser politizado às vésperas do acontecimento por alguém que tem uma enorme responsabilidade. Além de cidadão com esses direitos, o Ronaldo é integrante do comitê organizador local da Copa, é um dos 3 integrantes. Ou seja, tem a responsabilidade de organizar a Copa do Mundo no Brasil. E a Copa do Mundo no Brasil não é responsabilidade só do governo federal. Aliás, o senador Aécio Neves, então governador de Minas, foi também à Europa pedir a Copa do Mundo para o Brasil e para Minas Gerais. É homenageado, inclusive, na placa que foi afixada no estádio Magalhães Pinto, o Mineirão, como um dos responsáveis pela Copa do Mundo em Minas e em Belo Horizonte. Então, a Copa é um empreendimento de todos, não é de governos, é de todos os governos, é da sociedade brasileira, é do povo brasileiro. O senhor esperava uma oposição tão ferrenha à Copa do Aécio e do Eduardo Campos, e até da mídia? O senhor parece que também criticou a atuação da mídia na cobertura da Copa.
Não vejo o Aécio fazendo oposição à Copa, nem o Eduardo Campos. Aliás, o Eduardo empenhou-se muito. Falei com ele várias vezes quando Pernambuco esteve ameaçado de ser excluído da Copa das Confederações por conta do calendário. E, a pedido do governador Eduardo Campos, eu me empenhei publicamente para que a FIFA não tirasse a Copa das Confederações de Pernambuco. E, diga-se de passagem, ele entregou o estádio em boas condições e a Copa do Mundo é em Pernambuco. A Copa das Confederações foi um sucesso. E tive acompanhando a Copa das Confederações em Minas, com o governador Anastasia, e na entrega do Mineirão estava lá o senador e ex-governador Aécio Neves. Quanto à imprensa, existe uma parte da imprensa que faz, mais do que oposição, faz uma campanha contra a Copa. A mim não surpreende, porque no Brasil a imprensa sempre teve esse viés. Na época da luta pela independência, havia uma imprensa a favor da independência e uma imprensa a favor do colonialismo, a favor de Portugal. Na época da abolição, havia uma imprensa abolicionista e uma imprensa a favor da escravidão. Na República, uma imprensa a favor da República e outra a favor da monarquia. Em 64, uma imprensa a favor da manutenção do regime democrático, minoritária, e uma imprensa majoritária a favor do golpe que foi dado. Depois, nós tivemos uma imprensa que resistiu às arbitrariedades do regime militar e uma outra que apoiou, tá certo? Inclusive, deixa para lá. Portanto, não é de surpreender que no Brasil haja uma participação da imprensa em momentos de polarização contra e a favor. Eu acho apenas que, da mesma forma que esse setor da imprensa tem o direito de ser contra a Copa, o direito de fazer campanha contra a Copa, não pode ficar melindrada quando você diz que existe essa campanha e que isso é uma realidade no Brasil. Ministro, queria saber do senhor, ainda em cima dessas polêmicas, o Romário tem sido talvez o maior combatente da Copa, né? E quem mais faz críticas em relação principalmente ao presidente da FIFA é o Jerome Val, que é o secretário-geral. Como é que o senhor tem visto as críticas que o Romário faz? O senhor já conversou com ele a respeito? Como é que o senhor tem visto essa atuação dele? Olha, uma das conquistas da democracia é assegurar ao deputado a tribuna e a imunidade para a crítica. Na época que o Brasil era uma colônia, um dos Andradas, que representou o Brasil a colônia nas cortes de Lisboa, dizia que da tribuna até o rei tinha que ouvi-lo. Então, o Romário tem o direito sagrado de usar da sua prerrogativa de deputado para exercer a função confiada pelo povo do Rio de Janeiro, que é fiscalizar e criticar. Daí a concordar com as críticas é um outro passo. Eu, das audiências públicas, quando ele dizia que a Copa é sem povo no Brasil, eu dizia: ô Romário, você é querido, admirado, respeitado e tem o carinho do povo brasileiro por ter ajudado o Brasil a conquistar um título lá nos Estados Unidos. Nenhuma pessoa do povo, nenhuma pessoa de baixa renda pôde ir lá acompanhar você nos estádios, lá na América, e celebrar lá os seus feitos. Eu, inclusive, acompanhei daqui também. Aplaudi, admirei, e todos nós temos esse carinho por você por causa disso. Porque a Copa do Mundo nunca foi um evento dentro dos estádios, de fato, muito acessível. E o Romário fez essas críticas, né? Eu discordo, disse isso pessoalmente a ele, mas é um direito dele como parlamentar exercer essa função. Ministro, pessoas de dentro do próprio governo passaram para mim a informação de que há uma situação muito preocupante em pelo menos 2 cidades onde a coisa está bem grave, que é Manaus e Cuiabá. Onde tem um problema grave de infraestrutura, no caso de Manaus, há problemas, por exemplo, o acesso à internet é péssimo, a banda não vai atender a necessidade da Copa, vão ter que fazer investimentos de emergência. E em Cuiabá, por exemplo, haveria uma preocupação muito forte com a segurança pública relacionada à Copa. E em outras cidades também há esse diagnóstico. Como lidar com essas pendências de última hora? Isso está tão grave assim mesmo? Não. Se alguém do governo passou essa informação para você, está completamente por fora. Não foi a Cuiabá e nem foi a Manaus.
Eu fui a Cuiabá e a Manaus muitas vezes e algumas delas recentemente. É claro que Cuiabá não está do jeito que nós desejávamos, mas está muito melhor do que antes da notícia da Copa. Está em obras o aeroporto Marechal Cândido Rondon, em obras importantes. Uma parte disso ficará pronto. O corredor que sai de Várzea Grande até a divisa com Cuiabá, que atravessa o rio Cuiabá, com uma ponte que foi duplicada, com avenidas que foram abertas. O corredor Mário Andreasa, que vai da divisa até o centro da cidade. Tudo isso já está em uso. Nós já transitamos por essas vias. Alguém vai dizer, mas o canteiro com o jardim no meio e os alambrados da margem não ficaram prontos. É verdade, não ficaram prontos, mas as vias já estão em uso. O VLT foi antecipado em pelo menos 30 anos. Esse veículo leve sobre trilho, esse metrô de superfície, que sai também de Várzea Grande, de pertinho do aeroporto. Eu fui lá para receber os primeiros vagões. O pátio já está pronto, os primeiros trilhos já foram assentados, os viadutos pelos quais passará o VLT, esses viadutos já foram construídos, já estão prontos. Mas o VLT não será entregue até a Copa. É verdade, será entregue até o fim do ano. Então eu não vejo essa tragédia. Em Manaus, por várias razões, as obras de mobilidade urbana não foram feitas, houve diversos problemas no licenciamento dessas obras, por tombamento, IFAM, IBAMA, etc., mas o prefeito, que assumiu, o Arthur Virgílio, fez um trabalho de preparação da cidade dentro dessas condições para receber os jogos da Copa e, junto com o governador, vão assegurar que Manaus receba essa Copa do Mundo sem o alarmismo de parte da nossa imprensa e da mídia internacional, principalmente daquela mídia marrom, que prospera na Inglaterra. Diz que vai ter cobra, cachorro doido no meio da rua, eu digo sinceramente. Mas há previsão de envio da Força Nacional de Segurança a várias cidades, por exemplo, não, para ajudar na segurança? Não, as forças de segurança estarão presentes em todas as cidades-sede. Isso é um cuidado, ou seja, que antecede qualquer tipo de ocorrência nas cidades onde a Copa vai ser realizada. Em Londres, eles trouxeram as tropas do Afeganistão. Do jeito que elas chegaram, elas foram acantonadas na frente da Vila Olímpica e do Parque Olímpico, com toda a parafernália que trouxeram da guerra. Por quê? Porque a empresa contratada para oferecer segurança, faltando um mês, disse que não tinha condições de cumprir o contrato e o prometido. Aqui nós temos as Forças Armadas, nós temos as polícias militares, nós temos a Polícia Federal, nós temos as polícias civis, nós temos a Força Nacional, nós temos os centros integrados de comando e controle, com os equipamentos que o governo federal adquiriu, investindo 1 bilhão e 900 milhões de reais. Esses equipamentos já estão em uso para a segurança da população, então não vejo que problema de segurança nós teremos durante a Copa. É claro que há uma exacerbação. Se você olha os portais, alguns deles, não todos, parece que o país está em convulsão. Você hipertrofia uma manifestação. 40 professores cercaram o ônibus da delegação no Rio de Janeiro. A notícia parecia que a cidade do Rio de Janeiro tinha se mobilizado para cercar a seleção brasileira. 500 pessoas fazem uma manifestação, parece que são 5 milhões em mobilização. Alguém toca fogo num pneu numa região de uma capital do país, quando você olha, parece que é a cidade toda, que o Nero ateou fogo em Roma e que está tudo em labaredas. Eu acho que é preciso considerar e dimensionar que essas manifestações não correspondem nem à disposição, nem à mobilização da população, que condena esse tipo de violência, de vandalismo, condena, e nem isso também se volta contra a Copa. Um se mobiliza porque quer melhorar o salário no sindicato dos condutores, outro é o professor que quer isso, outro é que quer moradia, mas tudo isso é colocado numa conta como se fosse contra o governo ou contra a Copa, e não é verdade.